Boa tarde, bem-vindos à Tribuna de Honra. Hoje, a começar uma horinha mais tarde, devido à transmissão direta da visita do Benfica à Câmara Municipal de Lisboa, a cerimónia que marcou o fim das festividades públicas da conquista do 37º título nacional dos encarnados. Depois de 34 jornadas de extraordinária intensidade, saiu o fumo vermelho do conclave da Catedral da Luz no último sábado e milhões de benfiquistas em todo o mundo soltaram a alegria que lhes ia na alma depois de uma época em que muitas vezes roeram as unhas até o cotovelo. Hoje falaremos do título, em várias das múltiplas abordagens possíveis, da festa do Marquês e, sobretudo, do discurso de Bruno Lage, e ainda olharemos os caminhos que se abrem agora aos clubes portugueses face à próxima temporada. No sábado há a final da Taça de Portugal, outro tema que também será alvo da análise dos nossos tribunos, e Sporting e Porto para já estão de candeias às avessas depois da queixa dos Leões relativamente a Sérgio Conceição. Reclamam os sportinguistas um castigo para o treinador do Futebol Clube do Porto por uma alegada agressão ao guarda-redes Renan. É o futebol português igual a si próprio até ao lavar dos cestos. Para falar de tudo isto e do que mais vier à conversa, comigo aqui no estúdio 1 da Bola TV estão os comentadores que o universo inteiro consagrou. O inabalável e portentoso sportinguista Sérgio Abrantes Mendes, a magnífica e assertiva portista Joana Amaral Dias e o incomparável e hoje glorioso benfiquista António Bagão Félix, porque eu vou começar. António, parabéns pelo 37º Campeonato Nacional do Benfica e também pelo seu 5º título de campeão aqui na Tribuna de Honra, em 7 épocas futebolísticas que levamos aqui no nosso programa. Foi o mais saboroso ou foi o mais custoso este título? Em primeiro lugar, quero dizer que dos 7 anos da Tribuna de Honra eu estou em 5, não é? O que significa 2 hegemonias, a do Benfica e a do Bagão. Paulo Teixeira Pinto com um título e Pedro Marco Lopes com outro, ambos bem sofridos, foram a sua concorrência. Um com o golo Kelvin, outro com o golo Herrera, senão, quem sabe se não estaria neste momento aqui a festejar o heptacampeonato. Mas enfim, o futebol é mesmo assim. Também ganhámos alguns com, sabe-se lá, com que milagre, foi o caso deste ano, não é? E foi o caso de... Em janeiro, ganhar ao lado por 0 e batemos o Sporting ao quando Bruno Lage grato ao Brian Ruiz. Exatamente. Quando Bruno Lage pegou na equipa... Eternamente. Bem pode ser. Quando Bruno Lage pegou na equipa, passou-lhe para a cabeça, ou seja, sonhou com um milagre ou nem isso? Muito honestamente, pensei que já não haveria hipótese de ser campeão. E por várias razões. Em primeiro lugar, porque íamos 7 pontos atrás. Em segundo lugar, porque iríamos ter uma segunda volta muito difícil. Basta recordar que fomos ao Alvalade, ao Dragão, a Braga, a Guimarães, ao Rio Ave e ao Moreirense, apenas para citar as 6 equipas que se classificaram a seguir ao Benfica, não é? Depois, porque eu próprio não conhecia o Bruno Lage, não é? Enfim, tinha acompanhado a equipa B, que estava a fazer um bom campeonato, mas estava longe de pensar, assim como estava longe de pensar que o Tarabte pudesse jogar na equipa principal do Benfica durante alguns minutos e até com bons desempenhos, não é? Mas o futebol é isto mesmo, que são aspectos absolutamente surpreendentes. Acho que entre vários aspectos em que foram postos em causa os cânones tradicionais desta ciência, entre aspas, do futebol, como é que o Benfica ganhou este campeonato, como é que o Porto perdeu, como é que o Benfica faz 19 jogos só empatando de uma maneira, aliás, bastante estranha, como é que o Benfica marca em 19 jogos um golo a menos do que o Porto em todo o campeonato e os mesmos golos que o Sporting em todo o campeonato. Como é que o Benfica goleia em 10 dos 19 jogos de Bruno Lage. E há um aspecto, era este que eu queria referir, que não tem sido muito salientado, mas há uma frase que, como sabe, o futebol, esta ciência futebolística é muito
feita de frases feitas, não é? Desde a troca por troca, não é? Que é uma coisa, aliás, curiosíssima. A troca por troca significa que o que entra sai, o que sai entra e fica tudo na mesma, não é? Mas, enfim, Do ponto de vista tático. exatamente. Até ter a posse da bola, como ter já não fosse significasse a posse, ou outras frases, ou à condição, não é? Aliás, Ou à condição. para dizer que o título da minha crónica amanhã é temos campeão sem ser à condição. Agora mais do que nunca, se justifica. Finalmente um campeão, porque eu andei massacrado nos últimos 8 ou 9 jogos porque o Benfica jogava sempre a seguir ao Porto. E portanto o Porto foi 8 vezes campeão overnight. Só. À condição. Mas eu não percebo, antigamente fazia-se muito mais a coisa de coordenarem os jogos à mesma hora, ao mesmo dia. Agora foi só a última jornada. Eu não percebo, isso não faz sentido, mas pronto. Não faz. Mas a televisão é que manda. Aliás, a última jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão foi comunicada oficialmente pela Sport TV e não pela Liga. Pois. Portanto, Já diz muito. Exatamente. Mas dizia eu que há outro aspecto que eu acho muito curioso e que, de algum modo, é o contrário do que sempre se diz, não é? Que os jogos ganham-se com o ataque e os campeonatos com as defesas, não é? Pois o Benfica este Benfica de Bruno Lage foi exatamente o inverso. Não é? Ganhou os jogos com o ataque, apesar de ter sofrido 31 gols. Mas também há uma frase que é melhor defesa é o ataque. Agora também é o melhor ataque é a defesa, não é? Está tudo uma Há para confusão todos os muito gostos. grande. Mas enfim, eu deixo só. Acabei por não responder à sua pergunta. Foi um campeonato muito saboroso porque foi muito doloroso. Isto, um está na razão do outro. Eu, como creio que já aqui disse, este é o 30º campeonato que me lembro enquanto pessoa, não é? Que já não é mau, não é? 30 campeonatos em 37. Ganhos. 30 campeonatos ganhos, claro. E, enfim, eu estou naquela fase que penso que é com toda a gente, não é? No futebol, qualquer um de nós, não é? O melhor campeonato é sempre o último que se ganha, não é? Mas este, particularmente, eu tinha prometido à minha mulher e às minhas filhas que ia meter os papéis para a reforma em termos futebolísticos. Elas não acreditam, mas... Tem razões para isso, presumo. Tem razões para isso, porque de facto, como também já aqui referi, jogava que envelhecendo me conseguia afastar um bocadinho mais destas ansiedades próprias de quem é apaixonado por um clube, como estão aqui a Joana e o Sérgio, mas não, é o contrário, estou cada vez mais entranhado. Joana, em público dá os parabéns ao António. Dou os parabéns já deu em privado. ao António Bagão Félix e a todos os benfiquistas. Obrigado. Aproveitem muito, porque para o ano não vão ter mais. É uma Vamos ver. hipótese, não é? Mas pronto, então de parabéns, porque assim, de facto, o Benfica fez uma recuperação incrível. Contra tudo e contra todas as expectativas, não é? Mesmo contra todas as probabilidades, porque não sei quantos casos é que há destes no futebol mundial, mas não há muitos, de certeza, de ir buscar a meio de uma época, não se dá por perdida, mas já estava difícil, 7 pontos de diferença. Vitória, por exemplo, na Arábia. Pois, exato. Já agora o Bayern, teve com 9 pontos de atraso. Pois, mas aqui não é só os pontos, é também porque o Bagão Félix, o Bruno Lage era se quiser, pronto, não se importa, não é? Não se importa. Mais novo, exatamente. Ninguém o conhecia, não é? Portanto, a verdade é essa, mesmo pessoas do Benfica não o conheciam. Eu falei com alguns benfiquistas, até pessoas que seguem bem o futebol e que de facto não o conheciam. E, portanto, não foi uma escolha de primeira linha para o Luís Filipe Vieira, nem para a direção do clube. Portanto, foi uma surpresa positiva. Eu acho que o Bruno Lage é uma personagem, não é? Porque é uma personalidade. Ele passa-lhe uma oportunidade pela frente e ele agarra com as duas mãos e com uma serenidade e com um foco realmente assinaláveis. Gostei muito da postura dele até ao fim. Mesmo no discurso que teve, e portanto está de parabéns. Claro que a próxima época será decisiva para sedimentar, para consolidar estes créditos com que fica no futebol português, em particular no Benfica, com certeza, mas de facto o Benfica deu muito bem a volta. Também houve, obviamente, de mérito, deu muito bem a volta e realmente tem ali as 3 vitórias com os rivais em casa dos rivais, espetaculares, e isso marcou a diferença. Em relação ao Porto, também há de mérito do Porto, porque o Porto, de facto, não é que tivesse o campeonato na mão, mas estava numa posição mais folgada, mais vantajosa e desequilibrou-se, descalibrou ali a máquina e nunca mais andou a correr atrás do prejuízo até ao fim
e nunca mais conseguiu apanhar, de facto, o comboio, e ficou assim, ficou em segundo lugar. É um bom lugar, claro, evidentemente, não é nenhuma desonra, mas também não escondo que, como apaixonada que sou pelo Futebol Clube do Porto, gostava de ter visto o Porto a ganhar. Também tinha sido bom para o Sérgio Conceição. Eu acho que para o Porto em geral, para o Dragão em geral, tinha sido bom também, lá está, consolidar uma certa mudança de ciclo, não é? Porque nós ganhámos no ano passado e acho que ganhar este ano tinha sido bom para consolidar, não é? Pôr bem a estaca ali, os alicerces. Sim, o Benfica pode dizer que ganhou 5 em 6. Pois, exatamente. Portanto, tinha sido muito positivo, eu acho, para o Sérgio Conceição, por um lado, como treinador do clube, da equipa, e para o próprio clube, de termos ganho este... O Sérgio Conceição fez uma boa época, mesmo assim, quer dizer, tem feito um bom trabalho, não é isto que lhe retira o que já conseguiu ganhar, e aquilo que já arrecadou, e aquilo que já trouxe para casa, que já trouxe para o Porto. Agora, enfim, tinha sido muito melhor, obviamente, e tinha-lhe dado, de facto, outra solidez ao percurso do Futebol Clube do Porto ter ganho este campeonato. Paciência. Eu costumo imenso este fim de semana, agora uma nota pessoal, quase tive vontade de chorar no sábado. Portanto, confesso que me custou um bocadinho. Aconselho-te a leitura do texto do Gonçalo M. Tavares, na edição da Bola do último domingo. Não li. Do último domingo, é absolutamente notável. E em relação a isso, daqui a um mês está tudo igual. Já ninguém... Claro. Pois, custou-me um É o tempo aí. Eu sou daquelas pessoas que sofre mesmo e gostava de ter estado ali naquele lugar a celebrar com aquela alegria. Pronto, paciência. Já agora, permita-me só, antes do Sérgio falar, eu sou um homem de fé e de fezada, neste caso, um homem de fé, e gostava de... Eu tenho um Santo António em vermelho, mais pequenino que aquele que é dado ali. E que, claro, com esta vitória... Sim. Já sei o que é que fazemos ao Santo António. Vamos meter uma cunha. Vamos meter uma cunha à Joana. Assim, a Joana vai ser madrinha da marcha da Madragoa. Exatamente. Joana, levas o Santo António do António para a marcha desta avenida que Santo António do Benfica. É que o meu ficou tão contente, pá, que inchou, pá, que não sei se... O meu pai inchou. Está enchadinho, está, realmente. Isso é uma versão mais moderna. Portanto, não cabia em si. Parece um Buda, não parece o Santo António, parece um Buda. Não cabia em si. É aquele artista que faz sempre aquelas esculturas redondinhas que havia agora. Botero? É, exato, o Botero. Exatamente. O Botero, exatamente. Mas não é dele. Não é. Claro, obviamente. Sérgio, o Benfica, em primeiro lugar, o Benfica é um justo campeão. Em segundo, Pode fazer uma o quadra Sporting popular. fez o possível. Não, em primeiro lugar, tenho que dar, obviamente, os parabéns ao Sport Lisboa Benfica, os seus dirigentes, os seus adeptos, os seus jogadores, o Bruno Lage, e já lá vou. E o António Bagofélix. Eu falei nos adeptos, a não ser que o António esteja a fazer. Do ponto de vista Sim, a Joana estratégico. disse estratégica, tudo montou. Porque eu tenho que ser sempre fiel aos meus princípios. A equipa que chega no final de um campeonato em primeiro lugar é porque merece ser campeão. Embora eu tenha de reconhecer, como a Joana também já o disse, que o Benfica atingiu este cetro contrariamente a todas as previsões. O que significa, a meu ver... Cetro com P. Com P. Okay. Eu ainda escrevo... Pois, exatamente. Ainda escreves? Escreverás. É que sabe uma coisa, Ainda burro velho não aprende língua. Acordo ortográfico, fato retro, Satanás. Eu copiei mais outra coisa vezes, copiei tantas vezes nos Temos aqui uma cadernos de coligação. instrução primária. Copiei tantas vezes nos cadernos de instrução primária os erros ortográficos que dava, que houve erros que nunca mais dei. Não estou a falar, obviamente, no esternocleido ou mais tudo. Nessa altura não... No cetro bastava ler o Tintim. Sim, isso o cetro de não sei de quê. Exato. Li os livros todos de Tintim. Pronto, mas já dei os parabéns, sentidos, obviamente. Tenho pena de não estar no lugar do Benfica, ou seja, que o Claro, Sporting lá está, esteja aquela no lugar do mágoa. Benfica, mas esta vitória... Pode vir. Não, é o Sporting que está no lugar do Benfica. Não tem estar em peso, primeiro. não Já é muito velho. O burro velho não aprende línguas. Sendo Sporting estes anos todos, já é difícil. Mas acho que foi um campeonato. São duas faces da mesma moeda. Quando nós dizemos que o Benfica mereceu ganhar o campeonato, mereceu também por demérito do Futebol Clube do Porto. Portanto, são as duas faces da mesma moeda. E o desporto. Agora, isto também tem uma leitura. Mas isso nem sempre acontece. São duas faces da mesma moeda, mas nem sempre acontece com este yin-yang tão perfeitinho como aconteceu este ano. Porque, de facto, foi o Porto a começar a descer exatamente no mesmo momento que o Benfica começou a subir. Foi tipo alinhamento do já. E encontraram-se praticamente com tir-lir-lir-lir-ló. Só que, no meu modesto entender, isto equivale à conclusão de que
no Porto as coisas já não são a todas iguais, como eram antigamente. Eu não estava a ver, há uns anos, o Porto, com esta diferença pontual, perder o campeonato. Não estou a dizer que não perdesse com o Benfica. Aconteceu. Não, mas não perderia. Não perderia. O Não que sei. significa que há muita coisa no Porto. Não acontecia muito. Não acontecia. Não Mas já podia aconteceu. acontecer porque o foco do Futebol Clube do Porto, eu acompanhei, digamos, a evolução do Futebol Clube do Porto, enquanto Bruno Lage conseguiu conferir a esta equipa do Benfica uma grande capacidade realizadora e uma grande vontade e, por outro lado, uma grande confiança. Porque, vamos ver, Mas o isto Porto- não foi por acaso que surgiu. Não, O Benfica não ganhou foi. todos E eu os até jogos tenho uma difíceis teoria fora de sobre casa. isso, porque é que o Bruno Lage teve Todos. tanto sucesso. Hã? Não, eu até tenho uma teoria sobre isso, porque eu acho que o Bruno Lage, um dos aspectos fundamentais para a vitória do Bruno Lage foi o facto de ele conhecer muito bem o Benfica. Atenção. Mas isso é Não foi, fundamental. porque quem chegasse naquela altura, forasteiro, por mais competente e eficiente que fosse, que o Luís Filipe tivesse conseguido granjear, não estou a falar do Jorge Jesus, obviamente que isso seria outra história, mas qualquer outro treinador teria uma grande dificuldade. O Bruno Lage soube usar muito bem esse capital e eu tenho observado que ele deve ter, isto é a ideia que eu tenho, ele deve ter uma relação espetacular com o balneário. Ele deve ter uma relação incrível com os jogadores, porque eu tenho observado até às vezes coisas não verbais e ali que realmente... Mas não basta. Não basta, incrível, não basta, mas desculpa. ajuda muito, Sérgio. Mas incrível, mas sem abandalhamentos. Quer dizer, Exato. Não, ele é um Mister é Mister. friendly, mas Exato. uma coisa. Pai é pai, filho é Quando o Bruno filho. Lage chegou, Não há cá Quando o confusões. Bruno Lage chegou e tomou conta da equipa no jogo com o Rio Ave, ele tinha na mão os jogadores que conhecia desde miúdos, desde os infantis, muitos Claro, deles desde é as isso. escolas. Mas não tinha na mão e conseguiu agarrar os craques, Claro, é os isso. pesos pesados do balneário. Até foram alguns para suplentes. Que foram, e ele conseguiu, e isso ainda às vezes não é fácil. Isso viu-se algumas vezes, especialmente com o Jonas, em que o Jonas marcava um golo e ia ao Mas não treinador foi só o mesmo. Jonas. O Jardel, Mas não foi Mas só é o muito Jonas. curioso. Mas não foi só o Jonas. Jardel. Repare, o Jardel foi por lesão do Jardel, mas o Franco Servi, que era um jogador normalmente titular. O próprio Sálvio que teve lesionado, mas era um jogador importantíssimo. Mais importante, ainda hoje falava com um amigo meu, mais importante, há um jogador que pouca gente está a dar importância, eu acho que residiu aí, porventura, o sucesso do Benfica, foi um jogador que foi recuperado, não estava a jogar. O Samaris e o Pizzi. O Pizzi também. O Pizzi subiu E o Rafa. exponencialmente, o Rafa foi conferido um outro absolutamente papel. fabuloso. Mas isso está a ver, isso também tem a ver com a relação com os jogadores. Contrariamente à E com o maioria modelo dos de jogo que o observadores. Benfica tinha, Tudo. é que o Benfica é muito curioso. Chegamos a janeiro e o Benfica altera o modelo de jogo e o Porto muda uma peça na E o equipa que Pepe? lhe Foi. acaba Lá por... está a tal A entrada do sintonia Pepe, negativa para o titularíssimo Porto. da Não seleção estava nacional. cá. O Pepe Em provavelmente... janeiro, quando não estava. Não, a Joana não estava, porque Não estava, não. estava aqui o Vítor Serpa. Sim. Não E estava. eu chamei a atenção Eu comecei no final para a de março. entrada do Pepe Pepe. na equipa, Pepe é um que veio extraordinário jogador, mas é uma equipa... descontinuar a dupla de centrais. Desconjuntou. Foi a dupla de centrais do Porto, já A não foi dinâmica a do mesma. Porto ficou alterada com a entrada do Pepe. É que eu E- falava Não foi só várias isso, vezes. é ali assim, a Ainda bem Champions que acabou por aconteceu- dar grandes gastos ao Porto também, atenção. Ainda bem que aconteceu assim, mas eu continuo a não perceber porque é que o Sérgio Conceição deixa no banco o Militão, o Brahim e o Tiquinho Soares no jogo com o Benfica. Pois, eu também não. Pensou que seria um Um empate jogo a seguir com a suficiente. Roma, não é? Opa, Provavelmente. está bem. Mas Provavelmente. subestimou um bocadinho. Mas lá está, a Liga dos Campeões também foi um fator que desequilibrou, porque o Porto esteve ali a tentar, como é natural, quer dizer, não estou a dizer que houvesse uma alternativa ou uma solução Joana, mágica, mas alguém só que o Porto esteve ali a tentar acreditava. articular, Mas, conciliar, porque não é? não, Alguém ó acreditava. Sérgio, claro que Não, eu acreditava, não tem que se acreditei. acreditar. Qualquer equipa Tem que se ir à portuguesa, luta. por Eu não muito acho, engraçada não que acho, seja, não acho. não tinha o mínimo de hipótese. Não acho. E o Sérgio Conceição fez 2 boas voltas europeias, eu não... Olha, mas já reparou Até uma coisa. A bastante- Joana já reparou uma coisa. O Sim. Sérgio Conceição fez 2 boas voltas. Mas corre o risco, e que é espantoso, e já vou falar no meu Sporting, De acabar. corre o risco de acabar uma época sem ganhar nada. Calma. Já viu bem? Calma. Ganha Não, supertaça. Ainda corre hoje o é risco. segunda-feira. Não, corre o risco. Eu disse que não estou a dizer, não Agora estou a vocês dizer que não o Sporting tipo- vai ganhar o jogo. Não, mas corre. Agora, se quer saber a minha opinião, acho que se o Sporting ganhar a Taça de Portugal, o grande vencedor da época é o Sporting. Não, eu já disse isso aqui, termos de expectativas, Das não é? expectativas. temos expectativas. Sim, Do temos ponto de vista expectativas. das É incrível. Não, como é que Embora o campeonato se o valha Sporting- por todos. sim, que é Se o que- Sporting se- ganhar claro, sim, a taça, do- como é que é possível Sim.
Um ano depois. O grande derrotado é o Bruno Carvalho. Depois de tudo aquilo que aconteceu, Embora da ele vá instabilidade reivindicar criada. para- Mas é a estocada como é que é final possível? para o Bruno Carvalho. É a Epá, estocada isto é final. impensável. Porque o Bruno Carvalho é óbvio que vai tentar revoltar, mas depois Não, do é óbvio que Sporting não fazer esta estou a época é muito menorizar o difícil. campeonato. Não, eu disso. compreendo o que está a dizer. Não, mas não compreendo. eu não trocava o campeonato por as outras Com duas certeza, taças. com E o Sporting também não, seguramente. Para a expectativa que havia no início da época face ao Sporting, sim, ganhar claro, a taça, ganhar da- uma a equipa- taça de Portugal Claro. e apesar de ficar em terceiro, o Sporting é não bastante tinha razoável. condições, o Sporting Sem não tinha dúvida. condições, em minha opinião, Falámos nisso de aqui. ganhar uma competição com 34 jornadas. Mas em competições mais curtas A e de eliminar, características não é? especiais e eliminar, mostrou uma grande capacidade e ganhou uma e está na final E foi à da fase outra de eliminando o eliminação Benfica. da Liga Europa. Mas, Foi à fase de Manel, eliminação. mas é Benfica. importante também que seja dito outra coisa. Que as pessoas não se iludam. Vamos entender. Uma equipa de futebol não leva 1 ou 2 anos a fazer. E, portanto, mesmo que o Sporting ganhe a Especialmente se final não da houver taça, que eu continuidade. quero e a Joana não quer, obviamente, e de acordo com as nossas preferências, como é óbvio, está muito longe, porque está agora a começar o princípio de um caminho para estruturar um clube. Estruturar Só agora é que o Marcel Kaiser e o Frederico Varandas vão poder apresentar. Este foi o ano zero. Mas o Zé Manuel ainda Este há foi o bocado- ano zero. Exatamente, mas o Zé Manuel há bocado não é- falou- agora é que eles vão poder. O ano zero, mas com parênteses importante, Bruno Fernandes. Sim, claro, não, sim. mas que Portanto, vai para o ano, desaparecer. para o ano vão Claro, é ter, isso que eu estou a dizer, para o ano vai. vão ter que apresentar uma equipa já deles, já pensada por eles, dentro das limitações orçamentais que tiverem. Ora, das bem, necessidades que esse tiverem. aspecto que o Zé Isso Manuel aí há bocado não focava em há- off Em relação é o a- problema do orçamento, dos orçamentos. Deixa-me Em relação dizer ao isso. Benfica e o Porto, há uma coisa curiosa que é coincidente, não é? No ano passado, o Porto, com o Sérgio Conceição, ganha o Campeonato Nacional, sem poder comprar jogadores, recuperando prata da casa e prata que tinha sido emprestada. Este ano acontece isso com o Benfica. Repare bem, o Benfica faz contratações que despacha, à exceção do guarda-redes e do Gabriel, que não estava a jogar até, que despacha em janeiro, não faz nenhuma mais contratação em janeiro, e foi buscar dentro do clube as soluções. Deixa-me- Não É deixa de verdade, ser é Deixa-me verdade. trazer É aqui. uma coincidência interessante. Confirmo.